Dando prosseguimento à nossa aula, falamos anteriormente sobre parentesco nas aulas passadas. Aula passada começamos a filiação e terminamos hoje. E agora falaremos sobre reconhecimento de filhos. Os tópicos dessa aula serão as noções gerais e as 3 espécies de reconhecimento, que é o reconhecimento voluntário, o procedimento administrativo de averiguação oficiosa e o reconhecimento forçado, que é a ação de investigatória de parentalidade. O reconhecimento de filhos, ele pode ser voluntário ou forçado. Isso porque a presunção de filiação, ela somente ocorre no caso das pessoas casadas. Os filhos decorrentes de pessoas, os filhos, originados de pessoas não casadas entre si, eles não gozam de presunção de filiação. Então, eles precisam de reconhecimento para que seja atribuída a paternidade para esses filhos. Nós temos aqui na Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973, artigo 50, o procedimento quanto ao registro de nascimento. Vejamos, artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes, mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Artigo 52. São obrigados a fazer a declaração de nascimento, primeiro, o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. Artigo 54, parágrafo 2º. O nome do pai, constante da declaração de nascido vivo, não constitui prova ou presunção de paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. E a legislação, o nosso Código Civil, diz que essa presunção, como nós já estudamos na filiação, a presunção da paternidade, ela ocorre nos casos em que os pais são casados. Aí você tem os filhos de pessoas solteiras e os filhos havidos fora do casamento, eles não gozam de presunção de paternidade, é necessário reconhecimento, que pode ser daquelas espécies que nós falamos, pode ser voluntária ou forçada. Nós vamos detalhar mais para frente sobre cada uma delas. Aqui nós temos uma declaração de nascido vivo. Esse modelo aqui de documento é o modelo que o médico ele preenche em relação à pessoa que nasceu viva. Aqui está preenchido os dados aqui do local de nascimento. E nós temos a questão da mãe. Nós temos aquela presunção de ser mãe, quem deu à luz, quem estava ali no parto. E aí tem as informações nessa declaração de nascido vivo, aqui local de ocorrência, os dados da mãe, a gestação e o parto. Os dados aí do recém-nascido, com data de nascimento, hora, raça, identificação aí do polegar da mãe e do pé da criança. E o preenchimento aí do médico, do responsável por preencher esse documento, que em regra será o médico. Esse documento que é preenchido pelo médico, ele que é levado no cartório e é feito o registro e é expedida a certidão do registro de nascimento a partir deste documento. E aí nós temos aqui um modelo de uma certidão de nascimento, um pouquinho melhorando a certidão de nascimento. Atualmente já sai inclusive com o número de CPF. Nós temos aí nos primeiros dados a data de nascimento por extenso, dia, mês e ano, a hora de nascimento, naturalidade, município, sexo e a filiação.
São esses dados que você precisa no caso de quando não é filhos oriundos de um casamento, precisa do reconhecimento da paternidade. Aí nós temos primeira hipótese, que é o reconhecimento voluntário. O reconhecimento de filhos é um ato no qual pai, a mãe ou ambos, eles declaram o vínculo que os une ao filho nascido, conferindo o status, familiar para aquele indivíduo. Esse ato de reconhecimento ele pode ser conjunto, quando o pai e a mãe vão e registram, ou ele pode ser sucessivo, quando um reconhece depois o outro. E a previsão está no artigo 1607 do Código Civil. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. Também a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura pública ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Nós temos também o reconhecimento voluntário, a possibilidade do reconhecimento voluntário da parentalidade socioafetiva. A parentalidade, seja ela paternidade em relação ao pai ou maternidade em relação à mãe, ela pode ser reconhecida em cartório, a parentalidade socioafetiva, que é aquela parentalidade de consideração, que não tem a ver com os vínculos biológicos, com os vínculos sanguíneos, mas com a realidade, com a consideração, chamados também filhos de consideração. E a previsão de reconhecimento voluntário da parentalidade socioafetiva é possível em cartório e está prevista aqui no provimento CNJ número 149 de 2023, artigo 505. O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos de idade será autorizado perante os oficiais de registro civil de pessoas naturais. Parágrafo 1º. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Parágrafo 2º. Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filho os maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Parágrafo 3º. Não poderão reconhecer paternidade ou a maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes. Parágrafo 4º. O pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Essa é uma regra, igual na adoção, que existe também essa diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Artigo 506 do provimento 149. A paternidade ou maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. É o que nós vimos já na filiação socioafetiva. Ela deve ser reconhecida no meio social, reconhecida publicamente. Nós temos agora artigo 1608 do Código Civil. Quando a maternidade constar do termo de nascimento do filho, como nós vimos no documento ali do termo de documento, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. O reconhecimento voluntário ele pode se dar também em relação ao filho maior de 18 anos. Mas nesse caso, quando o consentimento é de pessoa maior é absolutamente capaz, um filho capaz, é necessário o consentimento do filho para que haja o reconhecimento voluntário. Essa
previsão está aqui no recurso especial número 1.688.470 do Superior Tribunal de Justiça. A imprescindibilidade do consentimento do filho maior para o reconhecimento da filiação pós-mortem, que é a filiação depois que o filho já morreu, decorre da impossibilidade de se alterar unilateralmente a verdade biológica ou afetividade de alguém sem que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar, devendo ser respeitadas a memória e as imagens póstumas de modo a preservar a história do filho e também de sua genitora biológica. O reconhecimento voluntário ele tem natureza personalíssima, Então, só o pretenso pai, em regra, o suposto pai, em regra, que pode reconhecer. O reconhecimento voluntário é um ato livre, irrevogável e irretratável. Apesar de ser irrevogável e irretratável, não pode se arrepender do reconhecimento, admite a invalidação, mas sempre por via judicial, por exemplo, no caso de erro, coação, algum vício de vontade. E o reconhecimento tem natureza declaratória, ela reconhece um vínculo existente. Aí nós temos, a partir do artigo 1609, as possibilidades aí de reconhecimento. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, inciso 1º, no registro de nascimento. Este é o reconhecimento feito ali direto no cartório, reconhecendo o filho. O reconhecimento também pode ser feito por escritura pública. Escritura pública é o documento lavrado em cartório, mas não direto na certidão de nascimento. Pode ser por um escrito particular, um documento particular, uma carta, uma certidão de batismo, uma declaração, algum documento aí que prove, que tenha uma prova da filiação. Pode ensejar o reconhecimento. Artigo 1609, inciso 2. O reconhecimento de filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado no cartório. Também pode ser feito por testamento. E aí nós temos que esse testamento que reconhece o filho, ele não precisa ser aquele testamento público. Ele pode ser tanto testamento particular, feito por instrumento particular, ou então o testamento cerrado, aquele que é um instrumento particular, mas que é lacrado pelo tabelião, isso aberto após a morte em juízo. Qualquer um desses 3 tipos de testamento é admitido o reconhecimento de filhos. E aí tem uma observação importante. Eventual invalidação do testamento, ela não invalida o reconhecimento. Por exemplo, um testamento ele pode ser invalidado pela existência de herdeiros necessários, e tendo herdeiros necessários, o testamento, o testador tem que reconhecer a legítima, que há 50%, deixar pelo menos 50% dos bens para os herdeiros necessários. Se ele não fizer isso no testamento, esse testamento pode ser invalidado. Mas essa invalidação, por desrespeito a essa parte dos herdeiros necessários, ela não vai invalidar a parte do eventual reconhecimento que foi feita nesse mesmo testamento. Nós temos essa previsão, artigo 1609, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, inciso 3, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. O reconhecimento também pode ser feito em juízo, na ata de audiência, para um juiz ou mediador, em qualquer tipo de demanda. Em um processo judicial, mesmo que o objeto do processo não seja o reconhecimento do filho, mas é uma prova documental, que a pessoa está reconhecendo um filho, e feito em juízo, sob o âmbito do contraditório, ele tem total validade. 1609, inciso 4º.
por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. E o reconhecimento também ele pode ser feito não somente em relação aos filhos nascidos, pode ser feito em relação ao nascituro. O nascituro é o filho ainda não havido, é o embrião que já foi concebido, mas está em gestação. E é importante, por exemplo, o reconhecimento, porque isso faz prova para fins de concessão, né, de alimentos gravídicos. Reconheceu um nascituro, o pai que reconheceu um nascituro, ele vai ficar obrigado, né, a prestar esses alimentos gravídicos. E essa é a previsão da primeira parte do artigo 1609, parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho. E assim como o reconhecimento pode ser antes do nascimento, ele pode ser póstumo ou depois da morte. O reconhecimento pós-mortem, o reconhecimento póstumo, ele não gera efeitos patrimoniais. E só é possível quanto de cujos, né, quanto falecido, ele tenha filhos. Então, um pai, para reconhecer um filho que já faleceu, ele pode reconhecer, desde que, primeira hipótese, esse filho que ele vai reconhecer já falecido tenha filhos. Ou então, se ele não tiver filhos, esse pai que for reconhecer o filho já falecido, ele tem que renunciar à herança. Isso é uma forma que o legislador encontrou para evitar que se reconheça filhos para fins de ficar com a herança. Você reconheça filhos, uma pessoa que já morreu como filho, para fins de reivindicar a herança que você não teria direito. Então, o reconhecimento é possível, sim, de uma pessoa falecida, mas não pode ter esses efeitos sucessórios, efeitos patrimoniais na herança, por exemplo. E a previsão do reconhecimento é no parte final do parágrafo único do 1609. O reconhecimento pode ser posterior ao falecimento se ele deixar descendentes. E aí nós temos, né, esse caráter do reconhecimento voluntário. Ele é irrevogável. Então ele não pode se arrepender do reconhecimento voluntário. Entretanto, esse reconhecimento, apesar de ser irrevogável, ele pode ser nulo ou anulável se caso paire algum vício de vontade em relação a esse ato de reconhecimento. Aqui nós podemos pensar aqui em várias hipóteses, né? A pessoa foi coagida, teve uma coação, né, uma ameaça para que ela reconhecesse o filho. Isso é um vício de vontade, não foi um ato voluntário. Pode ser erro também. A pessoa reconheceu um filho porque ele teve um relacionamento com uma mulher um tempo atrás e ela vai e fala que, decorrente desse relacionamento, tem um filho. Porém, ele vai lá e reconhece o filho errado. Na verdade, ele reconheceu o Joãozinho e era o Manuelzinho. Então, aí há um erro, é possível anular, né, ou ter reconhecido a nulidade deste ato de reconhecimento voluntário. Artigo 1610 do Código Civil. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Artigo 1611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Aqui decorre até da própria sistemática da administração do lar. A administração do lar, né, e o poder familiar, ele é feito de forma conjunta entre os dois cônjuges. Então, tem que ter consentimento para que uma pessoa possa morar no lar. Artigo 1612. O filho reconhecido enquanto menor ficará sob guarda do genitor que o reconheceu, e se ambos o reconheceram e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor.
Nós vamos estudar isso aqui melhor quando estudarmos a guarda no próximo ciclo. Artigo 1613. São ineficazes a condição e os termos apostos ao ato de reconhecimento de filho. Não pode ser feito reconhecimento condicional ou a termo. Por exemplo, ele não pode fazer um reconhecimento vinculado a uma situação incerta ou uma situação futura. Eu reconheço meu filho com efeitos a partir de 18 anos, que seria uma hipótese de condição a termo. Ou eu reconheço meu filho se a mãe dele casar comigo. Isso é ineficaz, essa condição ou termo em relação ao reconhecimento. E aí nós voltamos naquela regra de que o reconhecimento voluntário ele tem duas naturezas. Se o filho que se vai reconhecer ele for maior de idade, o reconhecimento voluntário ele vai ser bilateral, porque ele só é possível se tiver o consentimento do reconhecido. Entretanto, nos casos em que o filho reconhecido é menor de idade, o reconhecimento vai ser voluntário unilateral. Isso não precisa do consentimento, mas o filho menor ele tem direito de impugnar esse reconhecimento 4 anos após a maioridade. Essa é a previsão do artigo 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que seguirem a maioridade ou a emancipação. Assim nós terminamos o reconhecimento voluntário e passamos agora para o procedimento administrativo de averiguação oficiosa. Esse nome estranho aqui procedimento administrativo de averiguação oficiosa, ele ocorre porque ele inicia-se no cartório. Apesar de ter uma participação do juiz, ele começa no cartório e ele tem essa natureza de administrativa. É um procedimento administrativo de averiguação oficiosa. Então vamos entender de que se trata isso. A regra é o seguinte: os filhos em que não há o reconhecimento voluntário do pai e a mãe vai registrar o filho só com o nome da mãe, nós temos aqui 2 regras. A primeira é de que a mãe não vai ser obrigada a dizer o nome do pai. Ela não é obrigada, ela não tem essa obrigação de dizer isso nesse momento do registro. E a segunda regra é um direito à filiação. Toda pessoa tem um direito à filiação. Então, em razão desses 2 direitos que às vezes colidem, nós temos esse procedimento administrativo de averiguação oficiosa. E como que ele ocorre? Ocorre lá no cartório, quando é feito o registro de nascimento do filho e não consta o nome do pai. Nesse caso, o oficial de registro lá no cartório vai remeter esse procedimento ao juiz, o juiz da vara de registros públicos, e esse juiz vai notificar o suposto pai para que em 30 dias ele manifeste sobre a filiação ou não. Se esse pai reconhecer, em 30 dias ele reconhecer que ele é o pai, é feito o registro e aí aquela criança, aquele filho, passa a constar o nome do pai no registro e é feito o reconhecimento da filiação com todos os efeitos. Se não for feito esse reconhecimento, seja porque o pai não respondeu, o suposto pai não respondeu à notificação do juiz, ou seja, porque ele negou, esse procedimento é remetido para o Ministério Público para fins de ele entrar com a ação de investigação de paternidade.
nós temos esse procedimento aqui na Lei 8.560 de 1992, prevê aí no artigo 2º. Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Parágrafo 1º. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente do seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Parágrafo 2º. O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em segredo de justiça. Isso aqui é claro, né, para preservar a intimidade das partes. Parágrafo 3º. No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado termo de reconhecimento e remetida a certidão ao ofício do registro para devida averbação. Parágrafo 4º. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação da paternidade. Parágrafo 5º. Nas hipóteses, né, do parágrafo anterior, é dispensável o ajuizamento da ação de investigação de paternidade se, após o não cumprimento ou recusa do suposto pai em assumir a paternidade, a criança for encaminhada para adoção. Parágrafo 6º. A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar a investigação, visando obter o pretendido reconhecimento da paternidade. Esse é o procedimento administrativo e nós temos a última hipótese, que é o reconhecimento forçado, ou a ação de investigação da paternidade. Então, nós temos o seguinte: quando os filhos não são sujeitos à presunção legal de paternidade e não tenha o reconhecimento voluntário, deve ser feito o reconhecimento judicial para que tenha as consequências aí da filiação, né? Alimentos, nome, condição de herdeiro necessário do filho. Essa ação de investigação de paternidade é uma ação imprescritível, né? Pode ser intentada a qualquer momento da vida, irrenunciável e inalienável, não pode ser negociável. A ação, né, de investigação de paternidade, ela principalmente decorrente dos nossos avanços tecnológicos das últimas décadas, especialmente pelo exame de DNA, ela investiga não só a paternidade, por isso que nós falamos em investigação de parentalidade. Podemos investigar parentesco biológico, por exemplo, com os exames de DNA, você consegue determinar parentesco, não só a paternidade, mas outros graus de parentescos biológicos, como maternidade, como os avós e outros parentes mais próximos. E aí nós temos que o seguinte: a investigação da parentalidade, né, para investigar e reconhecer eventual vínculo de parentesco, ela tem esse objetivo, né, principalmente do reconhecimento da filiação, filiatório. E dela vai advir alguns efeitos, seja efeitos pessoais, como registro, nome, ou patrimoniais, como direitos a alimentos e direito à herança. E nós temos outro tipo de investigação, que é a investigação de origem genética. Essa ação de investigação de origem genética, ela é muito parecida com a investigação da parentalidade ou investigação de paternidade, porém a investigação de origem genética, o objetivo não é o reconhecimento da filiação, o objetivo é
saber a sua identidade genética, que é um direito da personalidade, saber seu código genético. E aí você vê em relação à saúde, se prevenir de doenças, né, decorrentes da carga genética, da predisposição biológica, por exemplo. Essa é uma ação meramente declaratória, mas também tem um caráter personalíssima. Ela só pode ser, né, intentada por a pessoa que quer saber a sua origem genética. Entretanto, ela não tem efeitos patrimoniais ou pessoais. Por quê? Porque o objetivo dela não é reconhecer a filiação, mas apenas saber a sua origem genética. Ela é geralmente intentada em alguns casos. O principal dele é no caso dos filhos adotados. Os filhos adotados, eles cortam o seu vínculo de filiação com os pais biológicos e passam a ter o vínculo de filiação civil com os adotantes, com os pais adotivos, ou pai ou mãe adotivo. Pode ser unilateral também a adoção. Mas o filho tem direito de saber a sua origem biológica, a sua origem genética. E aí uma das possibilidades é a investigação da origem genética, para que ele saiba quem são seus pais biológicos. Você pode também ter a investigação de origem genética quando o filho já tem um pai registrado, né, no caso um pai socioafetivo, e ele quer saber quem é seu pai biológico e conhecer essa origem genética, mas não quer ter reconhecido o vínculo com esse pai biológico, ele só quer saber dessa origem. Ou também na hipótese que o filho não tem nem um pai registrado, nem o pai registral, né, o socioafetivo, mas também não quer reconhecer vínculo de filiação. Aí nós temos essa ação de investigação de origem genética que ela não reconhece o vínculo de filiação. Ela só declara o vínculo genético, essa origem genética, para o investigando, né? Para o filho. Qualquer ações aqui relativas ao estado filiatório, nós temos ação de investigação de paternidade, ação de reconhecimento de paternidade, ação de negativa de paternidade, e aí todas elas também têm, em relação à mãe, né, ação investigativa de maternidade, negativa de maternidade. Todas essas ações relativas ao estado filiatório, elas podem ser usadas tanto pelo filho, que já foi reconhecido por outra pessoa, né, que ele tem um nome no cartório registrado na sua certidão, o nome de outra pessoa, seja para reconhecer um vínculo biológico, porque o nome que está lá na pessoa não é do seu pai biológico, ou seja para reconhecer um vínculo socioafetivo. Pode ser que ele tenha lá no seu registro o nome de um pai biológico, né, de um pai com critérios sanguíneos, e ele queira reconhecer na investigação de paternidade um vínculo socioafetivo. A ação de estado filiatório ela pode ser usada também para o filho, para negar a existência da filiação, né, quando ele não quer negar que exista essa relação paterno-filial, seja principalmente nas situações em que é feito o reconhecimento ao filho menor e ele tem um prazo para poder negar a paternidade. Outra hipótese das ações relativas ao estado filiatório é quando o pai e a mãe também querem negar o vínculo filiatório. Seja esse vínculo decorrente da presunção legal, aí os filhos advindos do casamento, seja o vínculo advindo da declaração de vontade, aquele reconhecimento que ele fez, mesmo que não seja a presunção legal, né? Que ele fez o reconhecimento que não decorre de presunção legal. Nós temos que, em relação ao critério biológico,
Principal forma de se reconhecer é pelo exame de DNA. E com, né, o exame de DNA tem se usado muito, não somente agora em relação aos pais, mas em relação à mãe. Principalmente com essas situações aí de troca de bebês em maternidade, a troca de bebês que estavam na barriga de aluguel, na gestão do útero alheio, houve, sei lá, uma troca, né, do embrião e foi gestado o embrião de outra pessoa. Isso é possível verificar com o exame de DNA, e é possível tanto mãe quanto pai intentar ação de negativa de paternidade ou maternidade. E é interessante fazer uma observação que o exame pericial de DNA, né, de carga de material genético, ele é relevante, relevantíssimo e muito importante na ação que reconheça a filiação de ordem biológica, porque é um vínculo biológico. Então a ação de DNA ela é super relevante nessa relação biológica, mas na relação socioafetiva o DNA é irrelevante, porque na relação socioafetiva o que vale é a aparência, é a consideração. A adoção, a filiação socioafetiva, também chamada, né, de adoção brasileira, ou aquele filho de consideração, ela vai ser provada tanto documentalmente, mas também como prova testemunhal. Nós vamos ver um pouco melhor mais para frente. A ação de investigação da paternidade, ela tem como único fundamento estabelecer o estado filiatório, estabelecer o vínculo de filiação, seja esse vínculo decorrente, né, de um vínculo biológico, seja decorrente de relações sexuais, ou de métodos científicos para fecundação, ou seja esse vínculo socioafetivo. Então é possível sim a investigação da parentalidade socioafetiva, e ela vai ocorrer principalmente na situação em que há posse de estado de filho. Você tem que a pessoa foi considerada como filho, foi tratado como filho pelo pai, e tem essa consideração como filho, tanto perante a família quanto pela sociedade. Aqui vai vigorar a teoria da aparência, e é sim possível fazer essa investigação da parentalidade socioafetiva e reconhecer a filiação socioafetiva. Entramos especificamente aqui na ação, né, de investigação de paternidade. Nós temos que a natureza jurídica dessa ação é uma natureza declaratória, porque, sendo procedente a ação, vai se declarar uma situação concreta já existente, o que é a filiação, um vínculo de filiação, seja ele biológico ou socioafetivo, ele já é pré-existente. A ação não vai constituir a filiação, a ação vai ser declaratória dessa filiação já existente. A ação de investigação de paternidade, ela tem esse atributo aí da imprescritibilidade, seja em relação ao pai ou à mãe, né? A ação de paternidade ou de maternidade. Mas essa imprescritibilidade da ação é para reconhecimento do vínculo de filiação. Os efeitos patrimoniais decorrentes da filiação, eles já são prescritíveis. Então, é imprescritível somente o reconhecimento da filiação. Os efeitos patrimoniais, como alimentos e herança, eles caem na regra da prescrição. Essa é uma regra, um comando aqui da súmula 149 do Supremo Tribunal Federal. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é o da petição de herança. E na ação de investigação de paternidade, nós temos o seguinte: é possível
que na mesma ação de investigação de paternidade haja acumulação de pedidos. O que é isso? Se peça o reconhecimento da filiação, né? Reconhecimento da filiação com aquela pessoa, mas que seja, se reconhecida a filiação, que seja deferidos os alimentos. Ou